Hello pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thais Arca, sou psicóloga, especialista na área de lutos e perdas, sou psicóloga clínica há 9 anos. E hoje eu vim conversar de um assunto com vocês em relação a algo que é muito comum da gente ver no processo de luto. Eu vejo muito isso na vida clínica, que é a ideia do quanto uma perda nunca vem sozinha, né? Do quanto eu costumo brincar muito com os meus pacientes, o luto é um processo tão intenso que a gente vive quando a gente perde alguém, principalmente o luto vivido por morte, tá? Mas não exclusivamente, mas principalmente. Quando a gente perde alguém, parece que várias áreas da nossa vida são intensificadas, são revisitadas, são bagunçadas. E é como se várias portinhas e universos em relação à nossa vida fossem abertos e disponibilizados ali para a gente revisitar, tá? Isso acontece por conta de um conceito bem básico que a gente tem quando a gente trabalha com luto, que a gente precisa ter essa noção, que chama o conceito de mundo presumido. O que é o conceito de mundo presumido? É a noção que eu tenho em relação à minha pessoa, aonde eu estou, com quem eu convivo, qual é o meu lugar no mundo, quais são os papéis que eu desempenho, como as pessoas me veem, como eu vejo as pessoas, qual é a referência que eu tenho de passado da minha história, qual é a noção e planejamento que eu tenho de futuro. Quando alguma coisa acontece, quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, quando um relacionamento se encerra, um relacionamento amoroso, quando eu perco um emprego, quando acontece alguma coisa como, por exemplo, a pandemia que aconteceu na nossa vida e vem acontecendo até o momento, acontece isso, uma quebra se dá nesse mundo presumido, né? Então, vocês têm a noção de que, assim, vamos pensar, a gente começou o ano lá de 2020, há 2 anos atrás, com um certo planejamento de vida. Provavelmente você tinha planos para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua vida acadêmica, para sua vida social. Várias partinhas da sua vida estavam com planos feitos. Quando a pandemia veio e quebrou tudo isso, todas essas partinhas foram modificadas, todos esses planos foram modificados. Então, quando eu perco uma coisa, eu não perco uma coisa só. Se eu perco meu emprego, eu perco o emprego, eu perco um pouco da minha noção de quem eu sou, porque a nossa identidade é fundada, não somente, mas muito, no nosso papel profissional, né? Culturalmente aqui no Brasil isso é muito forte. Eu perco a minha sensação de segurança, a minha estabilidade, eu posso perder um pouco da minha autoestima também. Eu perco autoconfiança, eu perco motivação. Quando eu termino um relacionamento, eu perdi aquela pessoa na minha vida, eu perdi todas as funções que ela exercia na minha vida. Quanto mais dependente desse relacionamento eu era, mais forte é a perda, mais forte é o impacto da perda. Eu perco o meu círculo social, eu perco os meus planos de futuro. Então, uma perda nunca vem sozinha. O que mostra, e acho que retifica ainda mais a importância da gente pensar num trabalho, num acompanhamento, que não seja uma psicoterapia a longo prazo, mas um trabalho de aconselhamento e acompanhamento psicológico no início do processo de luto, para ajudar a pessoa a entender toda a repercussão que essa perda teve na vida dela. Embora ali naquele momento a dor é tão funda que você não consegue raciocinar muito e essa compreensão vai vindo ao longo do tempo, um trabalho profissional junto desse enlutado se torna muito importante exatamente para ajudar a trazer a clareza e consciência de todo o impacto que o luto teve e também de ajudar a reorganizar. Uma das ideias principais da gente entender durante um processo de luto é de que a vida realmente não vai voltar a ser a mesma. Uma das demandas, queixas e vontades do enlutado é sempre isso: eu queria voltar lá, antes da perda, naquela vida. As coisas não estão iguais. Não estão mesmo, não vai ficar, porque tudo isso se modificou. Não cabe mais no mesmo lugar, porque o contexto é outro, né? Existe um vazio agora que a gente tem que lidar, que a gente tem que olhar para esse vazio. Existe uma falta que a gente precisa entender qual é a repercussão dela na nossa vida. E tudo isso eu falo para quê? Para trazer um pouco de compreensão, seja você uma pessoa que conhece alguém que está passando por um processo de luto, de ter calma com ela, né? Se a perda não vem sozinha e o impacto é em todas as áreas da vida, tenha calma, demora.
para reestruturar isso? Ah, demora quanto tempo? Eu não sei, o tempo é interno, né? A questão do tempo, tem um vídeo aqui no canal recente, de 2 semanas atrás, que eu falo exatamente sobre isso, sobre as questões do tempo num processo de luto. E se você é um enlutado, tenha compaixão com você mesmo. Leva tempo para você se reorganizar, né? Às vezes, o que acontece? A gente tem uma perda que é muito grande, que é a perda central, e às vezes o enlutado, ele sofre por isso, mas ele tá sofrendo às vezes por uma coisa que é menor em relação a isso. Veio daquela perda, mas não é a perda em si. Então, por exemplo, eu perdi um ente querido, perdi meu marido, vamos supor, mas eu tô sentindo falta de uma coisa que era muito do nosso cotidiano, não só dele, mas daquilo que ele me oferecia, por exemplo, da estabilidade financeira que eu tinha junto com ele. E às vezes o enlutado se sente mal por estar sofrendo por isso, falando, nossa, mas eu não tinha que estar sofrendo por isso, eu tinha que estar sofrendo porque ele morreu. Mas você também perdeu outras coisas, você não perdeu só essa pessoa, você perdeu um monte de coisa que estava atrelado à vida que você tinha junto dessa pessoa, ao vínculo, ao relacionamento. Então faz muito sentido você estar sofrendo não por uma única coisa, mas por várias. E por isso que um processo de luto leva muito tempo, muitas vezes. E é muito mais complexo do que aos nossos olhos externos a gente pode ver. É algo que a gente acha que a gente entende olhando de fora, mas que a gente não entende muita coisa não, a gente entende mesmo vivendo a coisa toda, tá? Então é um pouco dessa mensagem: paciência, compaixão e compreensão. Seja você com você mesmo, ou seja você para alguém que você conhece que está passando por um processo de luto, e da gente uns com os outros enquanto sociedade como um todo. Porque vivendo essa pandemia, tá todo mundo passando por pelo menos um processo de luto, né? Pelo menos pela ideia do quanto o nosso mundo presumido foi abalado e continua sendo abalado todos os dias com essas mudanças e com essas perdas, né, que vão acontecendo. Tá certo? É um pouquinho dessa mensagem que eu queria deixar hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui para eu saber que você tá gostando, para eu saber que você tá acompanhando o conteúdo aqui do canal. Muito prazer receber você aqui, se você é alguém novo, se você já é cliente fiel aqui do canal, um prazer te rever ao longo dessa semana. A gente se vê na próxima semana com um novo vídeo, e se você quiser me acompanhar de uma forma mais rotineira, no cotidiano, com mais conteúdos, tem o meu Instagram também, vou deixar meu arroba aqui embaixo na descrição, é thaisarcas.psi. Me segue lá também, que eu tô todo dia lá produzindo conteúdo e sempre aparecendo por lá, tá bom? Uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo.